Saudações gasparenses, a vocês que nos acompanham, o GasparCast, um podcast da Rádio Sentinela do Vale, um podcast gasparense. Neste ano de 2022, nada melhor do que começar o GasparCast com uma figura de respeito na cidade de Gaspar. Hoje... Digamos uma lenda, né, Léo? Digamos uma lenda. Hoje é aquele dia que a gente tem que andar no sapatinho. Robson Krause, mais uma vez, muito obrigado por estar participando e fazendo a apresentação de mais um podcast aqui na Sentinela. Saudações, Léo, saudações a todos os internautas. Estamos aqui então, o GasparCast, o podcast da Sentinela, e começando 2022 com o pé direito, se não com os dois pés, hein? É verdade, mais ou menos, em terra de saci, qualquer chute é voadeira, né? Sem dúvida. Nosso convidado de hoje, então, ele... Diretor sócio da Rádio Sentinela, sócio-diretor. Isso a gente tem que anunciar juntos. Radiodifusor, mas aí tem uma coisa que a gente não pode anunciar junto. Meu pai, e aí já para você ficaria um pouco complicado. Patrão. Aí pode, patrão. Aí valeu a pena. Bem-vindo, Milioli, é um prazer ter aqui, pai. E a saudação a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, porque o podcast para mim até é novidade, porque eu comecei no rádio com muitas dificuldades, não existia nada disso. Hoje a evolução tecnológica está muito avançada, há algo que eu ainda não estou familiarizado, mas aos poucos a gente vai aprendendo. Mas bem-vindo, saudações. Você pode não estar familiarizado com o podcast ainda, mas você, como radiodifusor, como tudo isso que o Léo falou, e sempre um grande visionário, no meio do rádio. Você fala sempre nos seus programas que a Sentinela, a Rádio Sentinela, foi uma das primeiras emissoras do Estado, quiçá do Brasil, a ter transmissões ao vivo com imagem, isso lá já no começo dos anos 2000, onde isso ainda era uma terra que todo mundo ainda não sabia onde ia dar. Então, tu pode dizer que tu não está familiarizado ainda no podcast, mas que você tem a visão e acredita, isso é sem dúvida bem-vindo. Não, realmente a gente tem que acompanhar, ou você acompanha que nem cavalo de corrida, ou você fica. Então nós temos que acompanhar a evolução da tecnologia, que o mundo está partindo para isso, não resta nem dúvida, e isso é muito importante. Qualquer empresa que não acompanhar também fica na saudade, como se diz, e eu fico feliz também com a evolução, porque uma coisa soma com a outra. O rádio veio somar com a internet e vice-versa, porque o mundo fica mais informado com a junção das duas informações, o rádio, a internet, hoje temos a TV também muito forte, e assim por diante. Agora, eu até queria exemplificar um pouco de quando eu comecei no rádio, naquela época, nos anos 66, vejam vocês que nem eram nascidos. Sem dúvida. Né? Então, eu estava começando no rádio. Não havia a televisão aqui na nossa região, já havia em São Paulo, em Curitiba, uma iniciativa de Assis Chateaubriand, que era as emissoras da Rádio Tupi, na televisão. Até lembro de um caso muito interessante, eu e o Mano, o saudoso Natal, nós íamos à escola. Aí ele disse para mim, bem-vindo, eu não tinha nem visto rádio ainda. Aí ele disse para mim, olha, em São Paulo tem um aparelho que se vê as pessoas dentro, né? Olha só. Aí, que era a TV de Assis Chateaubriand, a Tupi, né? Então, eu digo, o que será que é isso? Diz, que tem um aparelho que você olha, as pessoas falam e podem ver as pessoas falar dentro do aparelho lá, né? Aí eu lembro bem ainda que eu disse, eu acho que é coisa do diabo. Aí ele disse, eu acho que é mesmo. Então, aí veio a evolução. Mas quando eu comecei no rádio, Rádio Estadual de Ibirama, né? Então, dizendo até como eu iniciei, claro, eu era filho de colonos, né? Um primário feito há 60 e poucos anos, mas o que valia um ginásio bem feito, né? Um segundo grau hoje. Então, veja bem que eu estudava até aqui próximo de Gaspar, nas escolas reunidas professora Cristina Lapa de Macedo, em Barra de Luiz Alves, entre Ilhota, olha só, entre Ilhota e Itajaí.
Mas veja que eu tinha na época lá, inclusive podemos dizer que foi uma iniciativa de Chico Schmidt, né? E ele tinha uma escola, né, com duas salas, tínhamos uma diretora presente o dia todo dentro da escola, tínhamos a merendeira, embora naquela época não era obrigatória a merenda, né? E tínhamos 4 professoras, 2 de manhã e 2 à tarde, né? Era muito importante para aquela época. E assim começou a vida, né? A gente foi aprendendo e aprendendo com a vida, que a escola é uma vida para ensinar quem não sabe viver, já diz alguma música sertaneja. E é real isso. Mas foi essa escola, eu com certeza em casa já ouvi muitas histórias, muitas Sem dúvida, coisas. E é essa escola do qual foi feito um mutirão com a ajuda Não, do... essa inclusive, eu trouxe uma foto do meu querido pai. Veja bem, o meu pai, ele já tinha um filho que tinha ido para o Rio de Janeiro e estava orgulhoso disso, que era o jornalista Léo, que inclusive muitos gasparenses o conhecem. E o jornalista Léo estava, naquela época, numa revista Touring Clube do Brasil, com 350 mil associados, né? Então o homem do interior, o meu pai não tinha o primário completo, Malimar sabia escrever o nome, semi-analfabeto. Mas sabe o que ele fez? Aí tinha eu mais o irmão em casa. Eu devo tudo a este senhor que está aqui, ó, com o chapéu, meu querido pai, que ele teve a iniciativa de conversar com os amigos e no meio do caminho, que seria como daqui em Indaial, mais ou menos, a primeira escola, ele construiu uma escola, teve a iniciativa em mutirão, né, para dar o meu primário. E foi com esse meu primário concluído aqui, nas escolas reunidas na Ilhota, que eu sou o que sou hoje. Fiz alguns cursos de cá e de lá, mas não tenho cartucho nenhum, como se diz, mas graças a Deus já entrevistei presidentes da República, governadores, deputados, e eu sempre me considerei, isso é Deus que nos dá esse dom, de igual para igual, porque ninguém é mais do que ninguém. Temos um Senhor lá em cima e o nosso Pai que devemos aprender muito aqui embaixo e ter também educação, ser humilde, não querer ser mais do que ninguém, porque aqui nessa terra nós vamos todos para o mesmo lugar, rico ou pobre, né? Então eu sempre tenho comigo Deus em primeiro lugar, depois a educação e a humildade. E olha só, bem-vindo. Você é natural de qual cidade? Sou natural de Rodeio. Rodeio. Veja bem, eu andava num trecho como daqui a Blumenau para fazer o meu primário. Olha só, Léo. E lá na serra, onde eu morava, chamava Morro Alto. Meu pai tinha muito medo de guerra, então ele foi lá para os cantos, onde não tinha casa, não tinha mais nada. Estamos falando da década de 40, né? Isso. Década de 40. A Segunda Guerra Mundial estourando, né? Acabou a guerra, né? Aí eu ia como daqui Blumenau. Calça curta, que naquele tempo só tinha o riscado para se usar. Calça curta, frio, descalço, né? Dava aquelas chuvas, depois de ficar aquelas poças d'água, a gente colocava o pé em cima, parecia esse vidro de janela que temos hoje, aquele fininho, não aquele fumê. Ela não completava de gelo, mas ela produzia um gelo. Uma camada ali, uma né? fina camada. Nós podíamos dar num toco de pau que o pé não sentia nada, estava anestesiado. Estava anestesiado. E assim a gente aprendeu, nem por isso, a dizer, porque eu passei muito trabalho, o cara passou muito trabalho, ele morreu de certo de tanto trabalhar, não, de tanto trabalhar, ou andar por aí, ou não comer bem na vida também, ninguém morre por isso não, né? E bem-vindo. Toda essa dificuldade, né, que você está relatando para a gente agora, pessoal do podcast, pessoal que acompanha a gente, para fazer a escolaridade, até onde você conseguiu. E em que situação que teve esse chamamento de você querer ser radialista, de querer ser locutor, empreender nessa área? Antes disso, eu quero fazer uma pergunta que eu não, até hoje eu nunca fiz, e se eu não perguntasse, talvez eu não queria saber. Antes de ele contar o que aconteceu,
tinha algum sonho de ser de alguma profissão? Boa, Léo, boa. Não, veja bem, eu até diria o seguinte, a professora lá da escola, o que você quer ser quando ser adulto? Isso é uma pergunta prática que a fazem, né? Corriqueira. Aí eu não tinha o que dizer, sabia de nada, Léo, das profissões que tinha por aí. Quero ser marinheiro. Quis o destino que nem nadar eu sei. Olha só. Quis o destino. Veio ficar bem terra firme. Que não aprendi a nadar e tenho medo de água. Né? Então, esse é um detalhe. Mas eu sempre tive, assim, muito carinho pelos estudos, assim, pelo que ensinava. Tanto assim que na escola ele chamava, a professora contava uma história e mandava nós fazer a reprodução. Sim. Né? Aí, que era para a gente escrever o que ela tinha explicado. Eu fiz tão 100% que veio a professora, veio as outras professoras. Só a história que eu contei está aqui no livro. Olha o que o Bem-vindo fez. Reproduziu na íntegra. Né? Isso é muito rádio. Isso é hoje muito rádio. Daí, o lúdico. E na minha casa, claro, o colono, meu pai era lavrador, minha mãe, né? E a gente conviveu assim com as coisas do campo, da roça. Cheguei a trabalhar também, puxei um pouco de enxada, não gostava muito, muita formiga que mordia o pé. Até hoje? E aí também carregava trato para os animais e coisas assim, né? Eu lembro que aos sábados de manhã, que era um dia que eu gostava de sair assim para a cidade, eu tinha que primeiro buscar o trato. Tinha aquele negócio que o jovem hoje chama de zorra, né? Mas era uma zorra de verdade, com um boizinho, né, de canga. Aí a mamãe dizia, vai lá para o morro buscar o trato. Aí subia um morro e dava uma chuvinha de noite e a estrada ficava lisa e tinha os dois pontos onde a tal da zorra entrava, escorregava ali e descia. Aí eu carregava bem de aipim, sei lá, de trato verde, né? E quando uma vez eu vim para baixo, eu digo, bom, para cima eu não pude ir porque era pesado. Agora para baixo, eu subi na zorrinha. Todo santo ajuda. Rapaz, começou a vir para baixo, começou a bater no calcanhar do boizinho, o boizinho era novo, né? Aí ele começou uma corrida moro abaixo. E foi. Ele entende que caiu ele tem a parte de trás do capim que tinha, tudo que eu estava sentado em cima, e eu fiquei pelo meio do caminho. E ele disparou com tudo. Só que tinha uma porteira embaixo, estava fechada. Cheguei lá, ele estava esperando, paradinho, só que estava sem a zorra, só tinha a canga que chama, né? Estava ali no meio do... A zorra tinha se perdido também no meio do caminho. Perdido, tudo. Daí eu cheguei em casa, disse para a mãe, aconteceu isso e aquilo, você também, né? Passou por aquilo mesmo, mas são casos que a gente conviveu na roça. Né? E o rádio foi o seguinte, eu estava lá, só que eu gostava muito de rádio. Eu disse assim, mas esses caras também não inventam nada, falam sempre a mesma coisa. Né? Que naquela época era o rádio solene, o cara que tinha um vozeirão, aquele estava no rádio. Nessa época que tu fala, ali anos 60, 50, isso, 60 ali, realmente, o locutor, a pessoa que estava pro rádio, ele tinha que ter, era um pré-requisito, a voz, né, aveludada, a voz. Hoje já tem criatividade, uma coisa toda mais... Daí um cidadão, eu disse, eu quero trabalhar na rádio. Daí eu disse, mas com esses vozeirão que tem aí, eu não vou conseguir nunca, né? Aí ele disse para mim, que vozeirão, deixa para lá. Se fosse por causa de voz, todo porco era locutor. Porque o porco é verdade. É verdade. Eu digo, então tá bom, então se é assim, né? Aí eu estava lá na roça contando da minha história, e aí o Joaquim disse, estou falando lá na Rádio Ibirama, era rádio estadual na época, e tem vaga para locutor, mas nós tínhamos um gerente lá da rádio, que era das emissoras do Lazinho Vieira, né? Do Velázio Vieira, que era prefeito de Blumenau. Naquela época ele não era ainda prefeito de Blumenau, mas ele tinha rádio lá. Que ele queria um representante político lá. Então o meu ex-patrão, Jaci Simão, tinha um vozeirão e tinha uma capacidade, ele era eclético, transmitia futebol, fazia qualquer coisa. Vieram a TV de Minas Gerais querendo buscá-lo, levá-lo para lá, mas ele não foi. Ele tocou a rádio 25 anos, né? Lazinho deu para ele.
Então, eu disse, não, vou chegar lá, vou perguntar se tem emprego para mim. E chega de ir para a roça. Daí eu cheguei lá, o patrão estava numa cadeira de balanço, me olhou para baixo. O que foi? Digo, falaram que o senhor tem vaga para locutor da rádio. Aí ele disse para mim, você é locutor? Eu digo, não sou, mas pretendo ser. Então vai lá, que tinha a Voz do Brasil já naquela época. Assim, vai lá que eu vou te ouvir depois da Voz do Brasil. Mas não queria para hoje, eu disse. Queria fazer uma onda, porque eu ia trabalhar na rádio. Ninguém. As garotinhas lá gostavam dos caras que trabalhavam na rádio, né? Sim. Vou arrumar tanta da namorada agora que eu vou trabalhar na rádio. Daí eu disse, não queria para hoje, não. Não, vai lá que eu vou te ouvir. Aí eu cheguei lá na rádio e tinha um cara que mais ou menos eu conhecia, era amigo meu, assim, né? Aí eu disse assim, o patrão lá falou que era para eu vir aqui falar depois da Voz do Brasil. Mas eu não vou falar não, eu disse para ele. Aí ele disse, não, pode falar, ele vai lá na Sociedade União, vai jogar bolão, que tem um tal de bolão que jogava lá, que os alemães jogavam, e ele vai tomar a cerveja dele, ele não está nem aí, vai te ouvir nada. Digo, será que não vai ouvir? Ele disse, não. Bom, se ele não ouvir, então eu vou falar alguma coisa. Vou criar coragem, vou criar coragem para... Mal tremia que nem vez, imagina, né? Primeira vez todo mundo saí lá da roça e coisa, né? Daí eu lembro ainda do primeiro comercial, digo, um bem rápido, curtinho, né? Assine, leia e divulgue o jornal A Nação. Era um jornal A Nação que tinha em Blumenau. Era dos diários associados. Sim. Tinha em Blumenau e tinha em Joinville. Então ele tinha um anúncio na rádio lá. Né? E eu fiz esse primeiro anúncio. Assine, leia e divulgue o jornal A Nação. Bom, isso foi rápido. Não, vai fazendo mais aí. Aí eu comecei, debulhei os comerciais lá, né? Que e meu irmão em casa tinha um rádio sempre do grande, ele ligou. Aí esse sotaque de italiano, que em casa eu falava italiano com meu pai e minha mãe. É conhecido. Falava italiano lá com eles, daí o Joaquim, o mano saudoso Joaquim, disse assim, mãe, o pai, vem cá, olha lá quem está falando na rádio. O bem-vindo já está falando na rádio. Sabe o que meu pai falou? Vamos prendê-lo. Nossa, isso é acreditável. Vai ser preso. Alguma ele vai. Hoje ele não escapa. Isso. Aí, escuta, depois de 2 semanas encontrei o patrão fazendo a barba lá numa barbearia que tinha. Daí ele saiu, esperei por fora. Como é que é? Eu não sabia o que dizer, né? Eu também vou fazer uma pergunta boba. Como é que é? Gostou? Não gostei, não. Não, tá bom, eu não vou mais. Não, vai sim. Foi muito rápido que você fez os comerciais lá, mais pausado. Mas continua, que amanhã vou te ouvir de novo, e assim foi, né? Você acredita, inclusive, que eu digo que as pessoas que te fazem o bem, você não esquece. E depois de 42 anos que ele saiu de lá, que veio morar em Florianópolis, assessor do deputado João Matos, né? Agora, um mês antes dele morrer, o telefone toca lá em casa, eu estou lá no meu quarto sozinho, atendo o celular, Jaci Simão. O que ele pergunta para mim? Bem-vindo, como é que você está? Está aí na rádio de Gaspar ainda? Ele perguntou para mim, digo, estou. Então estou feliz. Na mesma semana ele faleceu. Olha só, já era um... Foi até impressionante, que eu lembro, a gente sempre ouviu muito falar do Jaci Simão, e aí o pai falou, você nem adivinha quem é que me ligou ontem à noite, estava aqui, está no celular, está daqui a pouco. Não, e veja só, aí como a intenção e o objetivo de Vilásio Vieira, o Lazinho, era ter um representante político na cidade lá de Birama. Sim. Que ele era político, até foi senador. Aí, você vai ser candidato para esse Jaci Simão. Daí ele foi. Ele era um cara boníssimo, só que ele não se integrava assim mais com a turma, mais aquele grupinho da cidade. Não se popularizou? Não. Ele era amigo muito dos caras ali da cidade, do juiz, do promotor e da turma e tal, mas era restrito. Aí foi candidato, fez 33 votos, né? Na segunda ele foi candidato de novo, fez 66, parece. Dobrou, né? Mas não vou mais, ele disse. Vai você, ele disse para mim. Não, que você, eu digo, você com
botei o carro e tudo, né? Fez 60 e Fez tantos votos? 66 votos, agora o que eu faço? Eu tinha uma lambreta. Não, já está escrito lá, você vai lá que tem que declarar teus bens. Eu digo, eu tenho muito para declarar mesmo. Tá ali fora, ali, ó. Tá ali a minha lambreta. Daí, então, já estavam inscritos e tal. Eu disse, não, quantos votos precisa para se eleger? Ele disse, 275. Sim, você fez 66, quer que eu faça 275? 4 vezes mais, no mínimo. Daí eu comecei a conversar com os alemães lá e tal. Nós votamos em ti, você é gente boa, tu. Eu digo, tá, obrigado. Não precisa mais vir aqui. O alemão disse, está dito, cara, tu não precisa ir lá. Pode oferecer 1 milhão que eles não trocam mais o voto. Exatamente. E sabe quantos votos eu fiz? 453. Puxou mais um junto. Puxei, mais 2. Mais 2. Mais dois. Então, e assim, até para quem não sabe, na época... Era Isso que ano que transcorre que tu foi eleito vereador? 72. 72, em Ibirama. Era pelo partido... MDB. Isso. Era o Manda Brasa que eles diziam na época. Era o Manda Brasa. E o Manda Brasa era um partido, por exemplo, era adversário da antiga Arena. Arena, isso. E assim, o comerciante, o industrial, a maioria era Arena, era com o governo. E nós éramos o PT da época, né? Entendi. Era contra, né? A oposição. Oposição. Então, o que eu vou fazer aqui na Câmara? Só pedir toda a terça-feira e quinta, que tinha reuniões, melhoria de estradas, porque naquela época era muito, o tema maior era conserto de estradas, né? Porque era muito interior e tudo estrada de chão, né? Estrada de chão. Tanto assim que na minha rua lá, o prefeito não cobrava os impostos de terras agrícolas, né? Eu disse, por que não cobra? Ele disse, se eu for cobrar... Eu tenho que... Não, um dia das máquinas que vai para lá, ele disse, não paga o imposto que eles vão dar, porque são tudo gente carente, né? Sim. E aí não cobrava, mas depois começou a cobrar, mas um valor assim que não representava muito, né? Um tanto simbólico. Mas aí eu pensei, vou sair um pouco do município. Numa reunião eu pedi a unificação do salário mínimo em Santa Catarina, pelo menos. Tinha 4 salários aqui. No sul, Florianópolis, no Vale do Itajaí e no oeste. Eram 4 salários diferentes. 4 pisos diferenciados. Sim. Daí eu argumentei. Um pedreiro aqui de Gaspar, que ganha R$30, digamos, hoje, lá no oeste ganhava 15, 17. Salário igual, trabalho igual, remuneração igual. Foi o meu argumento. Venci por unanimidade na Câmara de Ibirama. Só. Levei para Criciúma num congresso de vereadores, onde estavam Mário Covas, estava Franco Montoro, Nereu Guide dos Angeloni, era o presidente, né? Entreguei o ofício lá. Aí teve um cidadão que disse, você está doido, isso é contra o militar colocou esses 4 salários. Eu digo, não estou fazendo nada de mal, estou pedindo benefício. Levaram para Brasília. Pedindo igualdade, né? Quis o destino que no mesmo ano fosse aprovado. Os militares viram que eu tinha razão, não saiu no meu nome. Saiu no nome de um deputado federal. Sim. Mas a iniciativa... Eu era vereador, mas quem deu o chute na bola foi eu. Quem cabeceou foi o... Pois é. E claro, daí eles abraçaram a ideia. Mas eu estou feliz até hoje por isso. Fora outros projetos e indicações, né? Eu mexia lá, porque Ibirama, na época, os distritos eram 100 quilômetros, era mais longe de você sair de dentro do município lá de Ibirama do que daqui você de Gaspar ir para Ibirama. Tinha 94 quilômetros. Certo. Eu fiz um documentário de Ibirama impresso, que isso consta lá. Eu era mitidão. Eu fiz um impresso de Ibirama, o primeiro de Ibirama, e de Gaspar também fiz um documentário visual.
Que rola, que está... Que tá no nosso arquivo de imagens. Está no nosso arquivo, você pode procurar lá no YouTube. Já está com mais de 5 mil acessos com tudo. Até, pro pessoal de Gaspar, agora uma coisa, uma informação importante, muita gente já viu aí em páginas do Facebook, como por exemplo o Jornal Cruzeiro do Vale, a própria Rádio Sentinela, entre outros meios, outras páginas. Isso é. E rolando um vídeo no qual mostra Gaspar antigamente, aqueles monte de ônibus, como era a Praça da Prefeitura. E nos anos 90, ali, começo dos anos 90. Isso, e nessa mesma parte do que aparece os ônibus, aparecem as imagens da Praça da Prefeitura, do centro de Gaspar, a Coronel Erciliano Ramos, aparece um sujeito lançando um portunhol, um espanhol, com um argentino em cima da escadaria da igreja, porque era muito movimentada por turistas. Exato, Léo, exato. Eu sei que quando eu cheguei aqui em Gaspar, desculpa, mas quando eu cheguei em Gaspar nos anos 90, 91, era muito corriqueiro, era muito... aquela ala ali, depois da Coronel, tinha lugar dos ônibus, né, de turismo, e muitos argentinos paravam e admiravam a nossa igreja. Né? Sim. Né, aí onde foi que tu teve a ideia de ir lá fazer esse documentário? Fiz aquele documentário. Ali, claro, pelo município inteiro, né? Veja só, o documentário que eu fiz demorou 6 meses. Coloquei meu carro na estrada e o Fotomari, com o Ivo, ele me acompanhou, fornecendo o cinegrafista, para ilustrar. Foi o primeiro filme que ele fez, que naquele tempo era videocassete, eu acho. Isso, fita cassete. Videocassete colorido. E a capa, a foto dele foi a primeira que ele fez colorida na época. Então, demorei 6 meses, sem a tecnologia que temos hoje. Eu nunca também tinha feito nada para televisão, digamos assim. Sim, não tinha nada. Não, eu era o repórter e o cinegrafista e mais ninguém. Né? Mas corri o município todo. Se você procurar lá, tem um pouco de tudo. Isso que a gente vê, você fez uma parte do barracão, a ala do barracão, das cascatas, né, da Rota das Águas, e da agricultura, o arroz. Até entrevistou uma Miss que foi candidata... Da Indústria e Comércio, a Isabel Cristina Biduski. E ela aqui, foi candidata a Miss Universo, isso? Foi Miss Gaspar, Miss Santa Catarina, Miss Brasil. América. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal. Pode ser aqui, ó. Aqui, ó. É disso que a gente está falando aqui. Exatamente, desse arquivo, desse vídeo. Se você pode, esse é um dos arquivos, das cascatas, essa. E tem vários outros, né? Tava bonitão aqui, hein, bebê? Aquele tempo eu era bem mais jovem. Mas é isso que a gente está falando aqui agora. Isso estamos falando de que ano, mais ou menos? Isso aí, deixa eu ver, isso, 50... Década de 90? Deixa eu ver, não. Já te digo, já são 25, são 30 anos. 30 anos atrás? Anos 90. Anos 90. 90, 91 ali. 90, isso. São 30 anos, eu lembro bem. Mas o que te levou a fazer isso, Bem-vindo? Ter um arquivo audiovisual numa época tão difícil de tu captar essas imagens, além de difícil, caro. Porque quem tinha um equipamento desse porte era TVs. Hoje eu edito vídeos, né? Eu tenho uma facilidade com programas até bem desenvolvidos. E eu fico imaginando na época, porque os cortes são cortes muito mais brutos do que hoje, como a gente consegue fazer vários cortes suaves, né? Sem dúvida. Mas mesmo assim, o trabalho do editor para fazer um vídeo daquele não é fácil. E veja bem, graças a Deus, esse dom eu tive, que eu fiz os textos, né? E o roteiro programei, sem perder muito tempo. Eu botava a máquina de escrever na mesa, vinha fazer os programas e fazia o meu roteiro de onde é que eu vou, o que eu vou fazer, né? E quis o destino que ele saísse bem. Você vê que eu comecei com imagens antigas de Gaspar, quando os primeiros colonizadores vieram. Isso. Né? E tu fez toda a etapa, né, Bem-vindo? Toda a etapa, desde a colonização. Até um negócio que eu até vi, que eu estava conversando com o Marco esses dias, o sobrevoo das garças ali na Figueira, é coisa muito linda, que eu desde a época também não vi mais. É raro. Eu ia lá no anoitecer. Verdade. Né? Muitas garças, coisa mais linda, né? As cascatas. Mas como o santo de casa não faz milagre, na época, a turma até talvez gostaria de ver.
mas eu posso dizer para vocês que nem todos tinham videocassete para Então, assistir. só os que tinham Mas mais condições. hoje esse vídeo ganha e gera muito mais atenção, talvez, do que o pessoal da época. Pelas imagens, pelo pessoal querer saber como era Gaspar naquele tempo. Exatamente. São imagens que são difíceis de a gente Mas eu posso encontrar. dizer para vocês que ele está traduzido em alemão na Alemanha, na cidade de Billertheim. O prefeito Weiser, Aham. a família Nagel de Gaspar, eles traduziram, pediram autorização, e está traduzido em alemão. E a Nadari, a Cláudia Nadari, ela é de São Mauro, na Itália, uma jornalista também levou, isso ela está na ABI, a Seção Brasileira de Imprensa, no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu deixei um vídeo lá. E no tempo que o Klein Dubin era prefeito, ele pediu, foi doado para ele também. E muita gente em Gaspar, eu doei, na época, o vídeo. Né? O documentário ali. Até assim, eu fiz maiores interesses. Você vê que não tem publicidade. Sim. Né? Não tem. Quer dizer, houve uma colaboração. Tu fez realmente porque tu viu a necessidade de ter esse arquivo para um futuro, que é hoje. Mas sabe, o jornalista Léo que me dizia, isso aí vai ficar para a posteridade, bem-vindo. Quanto mais velho, mais valor ele vai ter. E olha hoje. E olha hoje. E veja bem, então assim, deu muito trabalho na época, mas é gratificante. Eu fiz aquilo, inclusive na época a gente tinha a rádio Belos Vales de Ibirama. Sim. E eu divulgava aqui que o Volney Henrique fazia programa conosco. E o pessoal de Ibirama dizia, mas que filme é que está em Gavardeixa que vai chegar aqui também? Né? Você vê? Quer dizer, eles comentavam lá já, né? Então a vida é assim, você é o que você almeja. Não vem na hora, milagre não cai do céu. Mas querer é poder. Né? Só não seja ansioso de querer tudo na hora, porque milagres, né? Deus quer ver também o teu desempenho. Sem dúvida. Né? E quer ver o teu esforço também. Então eu sempre digo, com Deus do lado, não há nada que não possa. Né? Não tem o que temer, né? Eu não tenho o que temer. Então eu me sinto feliz. Né? Hoje sou majoritário aqui na rádio, é bom que se diga. Né? Bem-vindo. Até entrar nesse mérito agora. A gente pega Bem-vindo Milioli, Ibirama, vereador eleito, né, tendo um mandato. Sim. Bem conceituado na cidade de Ibirama. Né? O que fez tentar o Bem-vindo Milioli a vir a Gaspar, adquirir uma emissora de rádio que estava, né, digamos, não digo na beira da falência, mas estava bem complicada a situação. Às 7 horas da manhã, fechava às 6 da tarde. E aí tinha vezes que abria às 8 horas. Que era a Rádio Clube de Gaspar. Era a Rádio Clube de que Gaspar. Hoje somos não nós. Não tinha telefone, eu quando assumi. Quer dizer, o ouvinte, então, para pedir uma música, uma coisa tinha que ser pessoalmente, levar tinha uma a carta. Cadeira que tinha só 3 pés, tu tinha que sentar na ponta de cá para ela não cair. É bom que se diga a dificuldade. Sem dúvida, bem-vindo. E nós estávamos lá no centro, onde é o Boticário hoje. Mas eu senti que o povo estava ansioso por uma divulgação maior. E eu já vim e eu sou acostumado. Eu digo, pode dar um programa à meia-noite, que eu não sei quantos ouvintes eu vou ter, mas vou ter ouvintes. Vou ter alguém que me ouve. Por quê? Eu costumo falar humildemente com todos. Isso. E outra coisa, ser criativo. Eu fazia sorteios, eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz, quando eu peguei a rádio para atrair, não tinha telefone, então era obrigado a vir em cartas, né, correspondência. Ibirama, para quem não sabe, eu recebia correspondência de 25 municípios com a emissora de 250 watts, e doei as cartas que vinham para a campanha do papel do Lions Club. Que arrecadava. Não eram poucas, veio o caminhão buscar. Que arrecadava na época, é verdade. Então, aqui eu lembro, sabe o que eu fiz? Era uma rádio assim que era ouvida, mas não era muito, né? Digo, o que eu vou fazer para atrair? Sabes o que eu lancei? Né? Que mandasse uma carta para mim, no programa, que eu sorteava um brinde, se era do Flamengo ou do Vasco. Só peguei os dois também, né? Pegou os?
Gremista, colorado, tem não tinha gente vez. que naquela época virou flamenguista ou vascaíno, com certeza. Era Né? mais, eram os dois, né? Sim. Então, aqui em Gaspar também, o que veio de correspondência, meu Deus do céu. O baú, então, ilhota, né? E assim foi. A gente foi diversificando e até hoje, né? Tem que colocar um chamariz assim, mas não exagerar. Aqui para nós, eu acho que hoje tem emissoras que exageram. Assim até parece que está comprando o ouvinte. Não, o ouvinte tem que sintonizar a rádio porque gosta também, porque ele tem interesse e não pelo que vai ganhar só também. Né? Exatamente. Né? Então, eu sempre fui meio contra isso, mas um chamariz, assim, de acordo com o nosso tamanho, que eu sempre digo, né? Não adianta você colocar um automóvel que não temos condição para isso, né? Aí, se nós for cobrar do comércio 2.000, o anunciante diz, a coisa está ruim, deixa para mais tarde. Daí nós temos que fechar a rádio. Exatamente, na conta não bate, né? Não bate, fecha. é. Não fecha. E esse programa que recebia as cartas já era o programa Bem-vindo Milioli? Não, era Quem Sabe Mais. Quem sabe mais? Quem sabe mais. Até foi divulgado no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Jornal de Santa Catarina dedicou uma página inteira, né? Naquele tempo não era Jornal de Santa Catarina, era Jornal As Cidades, me parece, assim, né? E tinha um outro jornal, Jornal Agerte, que é a Caerte do Rio Grande do Sul. Sim. Né? Porque tinha coisa que eu fazia que depois o Silvio Santos fez. Porque eu comecei nos anos 60 e o Silvio Santos nos anos 60 estava na Globo. Isso que eu ia falar. Ele não Esses fazia nomes isso. são muito, muito familiarizados hoje com o Silvio Só Santos. que é né? coisa que coincide também. Claro que ele não sabia o que fazia aqui, vice-versa, eu também não sei o que fazia lá. Então, de comunicadores, por exemplo, eu também quero... a maioria faz o que pode, mas, digamos assim, o Silvio Santos estava conversando hoje, para mim ele está inscrito como o melhor comunicador do Brasil. Porque queira ou não queira, muitas vezes você nem quer ver, porque já viu ele tanto, mas ele começa a contar alguma coisa e você continua. Né? Então, um grande comunicador. A Chacrinha dizia, no Brasil nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia. Agora, alguma coisa também se produz. Eu acho feio também copiar tudo. O cara tem que ser criativo. Né? É porque hoje é crime, plágio. Hoje realmente crime, tem. né? Eu digo uma coisa, por exemplo, o negócio que as rádios fazem, que eu fiz aqui, e foi levado para uma rádio de uma senhora muito importante, que ela foi da Caerte de Santa Catarina, que ela é da Rádio Diplomata. De Diplomata de Brusque, sim. É a diplomata lá, eu nem sei como é que é o nome dela, eu esqueci. Não seria a Dona Ivete? Não seria a Dona Ivete? Não, não. Ela foi do hospital aqui de Gaspar também. Sim. E ela é muito querida. Então ela disse, o que você faz no teu programa assim para... Eu disse, olha, eu não posso correr o comércio e todo dia pedir prêmios. Sabe o que eu faço? Eu pego um cartão da loteria e todo mundo que participa, no final, eu sorteio. E se der, vai dar um prêmio grande. Aí ela disse assim, mas que ideia, eu vou fazer na minha também, posso? Eu digo, mas faz quantas vezes você quer. O que é meu é de todo mundo, não é do povo. Está aberto. Tá. E uma coisa que é muito recorrente, uma coisa que me chama muita atenção quando eu comecei aqui quando eu comecei na Rádio Sentinela, isso em 96, né? O teu pai com um belo dia, eu sonoplasta, 17 anos, né? Sonoplasta, chega o bem-vindo com uma garrafa PET toda enrolada numa fita marrom, toda tampada. Chega ele balançando essa garrafa PET. Beleza, logo ele entra no ar. 1h da tarde, como é costumeiro, mas o Bem-vindo fazia todos os dias, né, Bem-vindo? Hoje, que é só às quartas. E ele chega no ar. A partir de hoje, lançado ele juntamente com o saudoso Newton Simas, né? Grande, a gente tem que fazer a referência. Hoje está aqui a promoção Objeto Misterioso. Tem um objeto dentro dessa garrafa. Rapaz do céu, eu nunca atendi tanto o telefone na minha vida. E isso foi foi 3 meses até que... O patrocinador, eu lembro que uma vez tinha uma coisa assim, dizia assim, o patrocinador era a instaladora gasparense, né? É isso aí. Depois virou Mambel. Isso assim, aí. E está na instaladora gasparense. Meu Deus. Porque ia gente lá... Tá aí o merchan. Tá aí Exatamente. a parceria. Viu, pessoal? Pessoal do comércio.
Esse é o clique. Não, e isso é uma coisa que eu aprendi também. Até tivemos aqui a nossa... Hoje tu recria hoje muito eu faço, isso, né? faço muitas das vezes. E aí até a Márcia esteve aqui, foi uma das nossas convidadas lá da Sim. Farma Geral. E contando para ela, ela me disse que ia gente lá, e a gente tinha dado uma dica, que era um medicamento e tinha 3 letras As. E a gente lá e falava assim: oi, eu quero não sei o que e não sei o que. Eu quero uma aspirina e um Dorflex. E ela dava: eu quero um remédio que tem 3 letras As. O pessoal tentando. Já ver. pensou? Então aí, ó, já era uma forma de marketing para a época que funcionava muito bem e ainda hoje funciona. Funciona. O marketing bem executado. Tem tanta coisa que a gente pode explorar no bom sentido, porque eu explorar mesmo não tem graça. Quanto tempo o programa Bem-vindo e Melhor está no ar? Eu diria que já está há mais de 50, né? Mais de 50 anos. Mais de 50 anos, porque eu já fazia programa na rádio de Birama, no tempo da estadual. Quis o destino que lá onde eu começasse também, acabamos adquirindo a rádio, claro que em sociedade, né? E então, aonde a gente iniciou, nas 2 rádios, eu fiz programa em rádio na Nereu, em Blumenau, durante algum tempo, na antiga difusora, que depois virou Globo, mas eu não percorri muita rádio não, porque até eu digo o seguinte: porque chega o cidadão, trabalhei na rádio aqui, ali, porque lá eu fazia não sei o quê. Quem trabalhou em muitos locais não é bom, porque quando é bom ele fica. Cria raízes. Cria raízes. Cria raízes. Exatamente. Então, não porque eu sou bom também, mas digamos não. assim, tem que ser criativo e permanecer no lugar o quanto tempo possível, né? E graças a Deus estou há 48 anos aqui em Gaspar. Uma coisa que eu digo, né? Gaspar desenvolveu, Gaspar cresceu, porque eu saí de uma cidadezinha aqui em Birama, tinha 2 agências de automóveis, tinha uma boa rádio que alcançava 25 municípios, do qual eu fazia parte, e tinha o jornal Vale do Norte, muito bom, e cheguei em Gaspar, tinha uma rádio quebrada, que era a Rádio Clube de Gaspar, que nós adquirimos das emissoras coligadas, que depois virou a TV Coligadas. Sim. E então, aí eu digo: não, vou para Gaspar. Eu já tinha um local já para trabalhar, que hoje é a Rádio do Ratinho, a Rádio Tapajós de São José dos Pinhais, em Curitiba. Mas deu a nevasca lá, que eu nunca tinha visto neve na minha vida. Aí eu cheguei de manhã lá para ver como é que era para preparar o programa. A rádio está fora do ar, tem só gelo lá. Eu digo: sabe do que? Eu vou me embora daqui, está muito frio. Eu não vou. Não vou ir para essa terra fria. Peguei meu Fusquinha e vim embora. Quando eu cheguei aqui, Rádio Clube de Gaspar, lá onde é o Boticário hoje, né? Aí parei o Fusquinha lá, entrei e tinha um senhor. Digo: será que tem um espaço aí para me vender nessa rádio? Tenho, cara, disse. Era o gerente da Clube de Blumenau. Disse: aqui não tem ninguém, não tem mais nem gerente, ele disse. Aí eu digo: não, eu quero um espaço 2 vezes por semana, terças e quintas só. Não, tá bom. Aí eu já paguei adiantado o meu espaço e comecei a vir fazer programa e especular, né? Aí estava para entrar no ar a televisão em Blumenau, a TV Coligadas, né? Entrou no ar e os caras ficaram assim meio afastados. Agora o rádio vai morrer? Coisa nenhuma, né? Aí eu vim para cá, que não foi fácil no começo, né? Há tempo eu fiz programas só, né? Mas depois a gente adquiriu, e com o tempo adquirimos lá de Birama também, junto com o jornalista Léo e o Alcides Morastone. Aí eu disse: eu não vou ficar aí nessa BR-470 toda semana, que eu tenho que cuidar lá e aqui. Eu digo: não. Aí eu Frei Tafarel para lá, deu uma benzida e ficou por lá até hoje. Tá lá ele, né? Sim. Mas ele vendeu também, hoje tem imobiliária lá. Está muito bem lá o Tafarel, né? E Deus que ajude também. E eu resolvi ficar por aqui porque finquei raízes aqui em Gaspar. Devo depositar meus ossos aqui em Gaspar, né? Jamais pensei que o mano jornalista Léo viesse lá do Rio de Janeiro com 32 títulos, mídia nacional e internacional da Petrobras, uma das maiores empresas brasileiras, patrão Ernesto Geisel, redator-chefe da revista Touring Club do Brasil,
né? Ele foi da Caixa Econômica também e por aí afora, professor do Senac. Sim. E por aí afora. Mais ele vai vir para Gaspar. Gostava muito de rádio. Ele ligava a rádio de Florianópolis para poder ouvir lá no Rio de Janeiro. A Rádio Diário da Manhã. Que era onde chegava o alcance, né? Isso, era em uma das curtas, né? Sim. Chegava lá. Daí, como que ele era da Petrobras, ele fazia anúncio no Brasil inteiro. Ele fazia com a Rádio Guaíba de Porto Alegre. Certo. Não aceitava comercial com locutores de outras rádios. Como à época a Rádio Mirador de Rio do Sul também não aceitava. Tinha locutores padrão. Daí chegava o mídia da Rádio Guaíba, vendeu o anúncio no Rio de Janeiro. Que hora está saindo o meu anúncio lá? Sai não sei o que, às 4 da tarde. Às 4 da tarde sai todo dia, sai. O jornalista Léo dizendo, não sai. Que eu ouvi aqui no meu carro, que eu ouço a Guaíba de Porto Alegre, achava que jamais o mídia da Petrobras ia escutar a Guaíba. E o jornalista Léo era ali, ó. Tava ali. Aí chegava lá em Pernambuco, chegava no jornal do segundo lugar. Aí chegava lá, quero fazer um contrato com vocês. Daí chegava o cara do primeiro lugar, mas, meu Deus do céu, o senhor faz anúncio do primeiro, no segundo, e deixa o nosso do primeiro de fora. Vocês ganham o ano inteiro, não é porque é segundo que ninguém lê. É só porque ele está em segundo. Olha a mentalidade. Não é porque ele está em segundo que ninguém lê o jornal dele. Você vai continuar ganhando, sim. Eu não tirei o teu, mas também fiz no do segundo. Fazer a divisão, né? Claro. Justa. E se o bem-vindo de hoje pudesse mandar uma mensagem para o bem-vindo de botar 40 anos atrás, 50 anos atrás, o que ele diria para ele? Eu diria para ter a mesma perseverança, o empenho que ele tinha da época, porque não caiu tudo do céu lá quando eu comecei na rádio, não. Eu tinha meu programa de sábado também, se chamava Bandinha Alegre. Olha só. Aí, ó. Era concorrência, Robson. Na verdade, é o primórdio. Como é que você vai fazer sucesso numa cidade que não tinha televisão, com o Roberto Carlos Vanderleia, que à época era ele que rodava, Erasmo Carlos? Uhum. Vou jogar uma música de bandas aqui para os alemão. O que deu? Audiência total até em Rio do Sul. Taió ia colocar faixa de rainha, porque ela não aceitava se eu não fosse colocar faixa da rainha. Era tão popular lá no interior de Taió, lá em Ribeirão do Salto, que é um jipe traçado com correntes ainda. Aí eu tinha que dormir lá na casa da rainha também, né? Sim. E aí... tinha que, era obrigado. Estava no contrato. Né? E eu ganhava um salário mínimo lá, que a rádio também era pobre na época. Aí eu ia colocar faixa em rainha em Vítor Meirelles, que hoje é município, e em Mirador, Presidente Getúlio. Numa mesma noite, um sábado, eu ganhava um salário na rádio por mês, e eu ganhei 2 salários numa noite. Só que quando eu cheguei em Mirador, Presidente Getúlio, cheguei às 4h30 da manhã. Aí o dono do salão lá disse para mim, pois é, aqui já foi colocado a faixa na rainha, você não veio? Eu digo, mas meu contrato não diz a hora que eu tinha que vir, né? Eu fiquei em Vítor Meirelles, colocou uma faixa lá em 1h, a 1h da manhã. Aí ele disse, não, o teu tá salvo, tá aqui. Não, pagando o que é meu, não tem problema. Tá tudo certo. Estou indo embora, né? Aí eu coloquei faixa em 2 rainhas. Mas, aí criaram a Sociedade Fluminense em Presidente Getúlio. Eu era tão popular em Presidente Getúlio que a sociedade lá fizeram uma reunião para ver quem ia colocar a faixa da rainha. Se era o bem-vindo da rádio estadual ou era o prefeito da cidade. Quem ganhou? Eu fui escolhido. Pedi desculpa para o prefeito, que ele veio também, né? Digo, Sim. Não foi eu que quis, né? Ele era amigo também. Amigo, delegado lá, muito amigo. E eu ia fazer um baile para ganhar uns trocados para pagar a minha lambreta. Aí eu lá, o delegado, dá uma mão aí para a gente que a gente vai fazer um baile lá em Vítor Meirelles, era 60 quilômetros dali de Birama, lá em cima. Uhum. Alivia para mim aquela taxa que tinha de coisa, né? Pode deixar um soldado lá cuidar do teu baile. Olha só. Era bacana, né? Gente boa, cara. E o prefeito e o presidente também comigo. Não, bem-vindo, faça daqui o que
onde tu quiser fazer o baile aí, né? Então, amigos também, que a gente estava de bem com as autoridades, né? E com o povo, principalmente, que você veja. Eu fiz a minha campanha, na época até podia dizer alguma coisa no rádio, não era que nem hoje. Sim. Eu dava as dicas dos caras que estavam na roça, né? Que eu cuidava de estufa de fumo no Natal, não podia sair. Cara, a noite não acabava mais. O pessoal dormindo, porque era um sábado um sábado outro, e caíam para mim uma vez na véspera de Natal, né? Eu com meus 18 anos lá, botando lenha lá na estufa. Na estufa. Né? O ruim era tu tirar o fumo lá de cima, da porque prateleira lá tinha uma areia e caía nos olhos, né? Nossa. Aquele tempo não usava óculos, né? Que a gente enxergava bem. Mas então eu aprendi muita coisa na vida. Até com aquele senhor que é meu compadre, que hoje ele é afilhado, o César, meu rapaz que é advogado, o Cláudio, ele era padrinho. A Roland Ristoff foi o primeiro cidadão de Santa Catarina que ensinou a fazer o plantio, né, sem colocar fogo. Fazia uma coivara, como se dizia, derrubava, ele picava tudo fininho, tirava aqueles pauzinhos maiores, cortava, separava. Sim. E plantava. Daí meu pai dizia, não, mas não dá para plantar porque o rato vem aí, come tudo debaixo das palhas, ele dizia, come alguma coisa assim. Mas se você colocar fogo, o primeiro ano, a cinza vai dar um fertilizante, você vai ter uma colheita boa. O segundo menor, o terceiro tal, o quarto não vai dar nada. E o meu vai ser ao contrário. O primeiro não dá bom, o segundo vai virar o estrume, que eles dizem, né? A folha e os gravetos. O quarto vai dar uma boa colheita, o quinto e o sexto vai embora, né? Ele, inclusive, fazia o anúncio no Campo e Lavoura, ele, a minha comadre, né? E ele era muito dedicado como apicultor, ele sempre teve mel de abelha, então ele foi um cara do selo verde para a época dele. Vinha ônibus da Argentina, do Uruguai, do Paraguai para aprender com ele. Para aprender. Plantio direto ele fazia. Ele plantava até um verde, depois ele passava a máquina em cima, mas picava o verde embaixo para melhorar as terras. Uhum. Né? Então a gente aprendeu dos dois lados. Hoje quando o pessoal fala, mas você vê que eu fazia 100 quilômetros de bicicleta. Fazia Ibirama, Presidente Getúlio e José Boatê. Isso a gente fala. Eu faço 2,5 e já não tem mais perna. E voltava por Rafael Alto, que era morro lá, fazia aquilo. Aí de vez em quando eu digo, na minha rádio de hoje, teve passado aí que eu dizia assim, pega esse recibo, vai ali na linha Círculo, cobra para mim. Mas está muito quente, posso pegar um táxi? Não vai dar nada na vida. Fazia 100 quilômetros. Eu fazia 100, o cara não quer fazer 2, né? E a pé, que é uma ginástica, né? Então, quer dizer, todo esse teu ensinamento, esse teu posicionamento de ser popular, de querer estar com o povo, pode se transferir hoje para a Rádio Sentinela de hoje, né? Porque a Rádio Sentinela é amiga da comunidade, ela é voltada para a comunidade e nunca deixou a comunidade de lado, né, Bem-vindo? Eu tenho certeza que isso é uma das tuas filosofias, né? Tem o slogan para a FM. Ela tem um duplo sentido o slogan. Vai ser assim, 97.9, Rádio Sentinela do Vale, a Rádio do Bem. Susto, ele falou duplo sentido, eu pensei que eu também. Que vem alguma coisa. Eu estava esperando alguma. Eu também estava esperando alguma coisa. A Rádio do bem fazer, do bem da população. Isso. E se alguém quer introduzir, que é a minha também, eu acho que eu mereço, depois de 50 anos de lutas, ter uma emissora minha, né? Estamos indo sem dúvida. Né? Não que seja minha, porque nada é meu. Será de vocês, porque vocês são jovens ainda, vão crescer, né? Eu tenho certeza que nós aqui, sem vocês, né? Eu aqui, sem vocês, não somos nada, sem os outros funcionários. Todo mundo contribui com a parte dele, tem algo mais ou algo menos, mas todo mundo contribui. Então, assim, o meu objetivo
né? Eu podia estar lá vivendo minha vida, gastando meu dinheirinho para a praia, comprando um carro novo com muita gente que aparecer. Verdade. Não penso nada disso, né? Está aqui o lutando, investindo, porque, teimando. Porque Deus diz que deu aquela moeda para não sei o que não sou muito bíblico, mas um cidadão guardou, né, e o outro negociou, né? Ele amaldiçoou aquele que guardou, não usou, né? Então, a vida é mais ou menos isso, é verdade, né? Nós somos uma corrente, né? Tem que passar um para o outro. Eu acho que Deus, né, falando um pouco de religião, eu sou um pouco polêmico, eu tenho o meu Deus, não é bem como as igrejas propagam. O meu Deus é um espírito, ele está aqui comigo, está hoje, está amanhã, está contigo, está com ele. É um espírito, como Deus disse que ele Jesus fazia o homem por amor a nós, né? Então, tem gente aí que quer fazer milagre, e acho que milagre é a tua fé, né? Sem dúvida. Milagre Sem dúvida. a tua fé. E é o maior milagre. É um sonho. E sonhar é poder. Então, eu terminaria com isso. Então vamos fazer o seguinte, o papo tá bom mesmo, se deixar aí a gente vai longe. Tem muita história. Vamos deixar para um segundo. E todos os nossos convidados aqui do GasparCast recebem de presente, um presente nosso, uma forma simbólica de você lembrar desse momento, guardar, além de ter... Obrigado. Até ouvi outros convidados falar que aqui se lembra como uma regressão. Puxa, até que eu tô bonito aqui, cara. Caprichado. Agora... Caprichado, né? Muito legal. Obrigado. E vamos finalizar então com um bate-bola, jogo rápido. Pode ser, bem-vindo. E você responde com Manda, uma palavra. Manda aí. Um time de futebol. Flamengo! Um local, um sonho de viajar. Já a essa altura do campeonato eu não tenho muitos sonhos, mas sei lá, eu diria bonito lá no Mato Grosso. No Mato Grosso. Um filme. Um filme. Eu sou dos antigos, né? Embora vi muitos. Mazzaropi. Um programa de TV. Programa de TV. Eu não tenho, assim, mas predileção. Se me perguntassem hoje, eu ia dizer Febre do Ouro, Largados e Pelados. Bom, eu pensei de apresentadores e coisa, não. Não, pode ser um programa. Eu vejo Febre do Ouro, o Trato Feito. Isso, verdade. Fã do History. Essas coisas dali, né? Um hobby. Algo. Pescar. Uma década que você viveu, que gostaria assim de voltar, uma década que as músicas eram... Os tempos. Os anos 70, quando eu namorei a tua mãe. Uma estação do ano. Primavera, né? Um esporte. Esporte? Futebol, né? Um programa de rádio. Programa de rádio... Hoje, eu diria que a nossa emissora, né? Todos. E um podcast. Podcast? Você está começando agora, tem que analisar bastante. isso foi coisa de patrão. Foi bem crítica. Aquela foi bem de patrão, alfinetada. Aquela crítica construtiva. Vocês produzem, rapazes. Robson, eu iniciei e deixo para você o encerramento, agradecendo mais uma vez a sua companhia, agradecendo a companhia do meu pai. Meu muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um GasparCast que acontece aqui nos estúdios da Sentinela. É muito gratificante, é muito bacana, está sendo muito legal a gente está fazendo esse projeto, que é o GasparCast. E bem-vindo. Muito obrigado. Eu até quero usar um pouquinho, passar um pouquinho e falar de mim. Eu que sou uma pessoa que admiro muito, agradeço muito, tanto Bem-vindo Milholi, tanto quanto os outros, que abriram as portas da Sentinela para mim lá nos anos 90, para eu começar o meu trabalho, apresentar o meu trabalho. E a Sentinela, sem dúvida, é isso. É família. A gente está entre amigos, entre família, sem dúvida. O que vocês veem no ar, tudo que vai para o ar, o que acontece, é o que acontece nos bastidores da Sentinela. Essa sensação de irmandade, sensação de um ajudar o outro, e o que é bacana demais. Eu só tenho a agradecer, bem-vindo. Me sinto com certeza realizado por ter tido a chance de ter esse momento de poder entrevistar uma pessoa que eu admiro tanto.
Olha, Robert, eu diria o seguinte, eu quero agradecer a você, o Marco, o Leozinho, e até tive aqui na cidade muita gente que já te elogiou pelo seu trabalho. Você é um lutador, com certeza vai vencer na vida e torço para isso e é merecedor disso, né? Eu peço desculpa porque se me pegaram de improviso hoje, vejo que estou acordado desde as 5 da manhã. Pois é. Olha o feito que conseguimos. E depois do meio-dia eu tiro minha soneca, que algumas senhoras dizem que é a soneca da beleza. Pois é. O soninho da beleza. Se é que ela vê alguma beleza nisso ainda, eu agradeço também. Mas não era um dos meus melhores dias, mas eu me sinto feliz em ter feito isso e eu sei que vai ficar para a posteridade. Muito obrigado. Então, dessa forma, a gente fica por aqui agradecendo e aguardando você no próximo episódio do GasparCast. Em breve. Tchau, tchau. Em breve estaremos de volta. Valeu, gente.